Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Bom, galerinha, opa, fotinho nova, fotinha diferente, isso aí. Galerinha, vamos começar um novo conteúdo. Agora, termometria, o livro 5 do nosso material. Bom, galera, se prepara aí, ajeita na cadeira, prepara o material e vamos começar. Bom, galerinha, vamos começar aqui falando dos conceitos fundamentais. Mas antes, uma pequena observação. Galera, quente e frio são conceitos relativos. Como assim? Lembrando, conceitos relativos são aqueles que não são absolutos. Dependendo do referencial, dependendo da maneira que você está analisando, a sua definição vai ser alterada. Olha só, temos aqui três recipientes contendo água. O primeiro, com cubos de gelo, está a 10 graus Celsius. A outra, temperatura ambiente, 30 graus Celsius. E a outra, já ali aquecida, né? E com a temperatura de 50 graus Celsius. Pois bem, pessoal, se você enfia a mão esquerda na de 10 graus Celsius e a mão direita na de 30 graus, pergunta, qual é a quente e qual é a fria? Bom, todo mundo acertou, né? Ah, Igor, a de 10 graus Celsius é a fria, a de 30 graus é quente. Pois bem, agora vamos lá, retira a mão, né? Seca e faz a mesma coisa, só que, vamos lá, agora você coloca uma mão no de 30 graus Celsius e a outra na de 50. Qual é a fria, qual que é a quente? Aí você, ou seja, todo mundo acertou de novo. Ah, Igor, a de 30 graus é fria em comparação à outra que está quente. Ué, mas olha só, essa que você está falando que é fria, você não falou agora há pouco que ela era quente? Pegou a ideia? Olha aí, a mesma coisa, ou seja, a mesma água, sem você mudar nada, ela era quente, passou a ser fria. Bastou mudar a configuração, né? Então, ou seja, galera, quente e frio são conceitos relativos e não é com isso que a gente vai trabalhar aqui, tá? Vamos trabalhar com outras definições e que eu vou apresentar para vocês agora. Temperatura e calor, galera, são coisas diferentes, tá? E a gente vai trabalhar com isso aqui direto. Peguem a diferença. Temperatura, o que é temperatura? É a medida do grau de agitação térmica das partículas. Ou seja, qualquer objeto que você tiver, ele vai ter o quê? Partículas, moléculas, né? E essas partículas, essas moléculas, elas, por terem energia, elas vão ficar o quê? Se agitando, né? Esse grau de agitação é quem vai dar o quê? A temperatura, né? Ou seja, se algo tem uma temperatura alta, significa que essas partículas estão com um grau de agitação térmica muito alto, elas estão se mexendo muito, né? Ou seja, tem muita energia. E algo frio, né? Ou seja, algo com uma temperatura muito baixa, gelado, significa o quê? Que o grau de agitação é muito baixo, tem pouca energia, tá? E o que é calor? Calor, galera, é essa energia térmica em trânsito. Quando você toca em alguma coisa, você sabe dizer na hora se esse objeto está frio ou quente. Como que você sabe isso? Ah, se está quente, Igor, eu sinto uma quentura. Se está frio, nossa, minha mão fica gelada. O que está acontecendo? Você está recebendo ou cedendo calor. Essa energia térmica em trânsito, que vai passar espontaneamente do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, o que acaba acontecendo? Quando você toca um objeto, e vamos lá, você tocou a água. Lembra do slide passado? Você enfiou a mão na cuba de 10 graus Celsius com gelo. Tá frio, gelado, né? Ou seja, o que está acontecendo? A sua temperatura é maior, né? Que é a do recipiente. Logo,
você está cedendo energia para o recipiente. Por isso você vai sentir essa sensação de frio, porque você está perdendo calor. Agora, quando você enfia a mão na de 50 graus, você vai sentir que o negócio está quente, né? Tá pegando fogo aquilo ali. O que está acontecendo? Aquilo ali está com uma temperatura maior que a sua. Então o que está acontecendo? Você está absorvendo calor. E como que vai ficar essa troca de calor, essa passagem de calor? Vai durar para sempre, né? Tipo, vai ficar tipo assim, eu pego de você, depois eu devolvo, não sei o quê. Vai ficar assim? Não. Vai ficar essa troca até chegar em um equilíbrio térmico. Olha só, aqui uma figurinha para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Eu tenho um recipiente, né, um quadrado aqui vermelho que indica que a temperatura está muito alta. E outro é um quadradinho azul que indica que a temperatura está muito baixa. O que eu vou fazer? Vou colocar esses corpos em contato. Aí o que acontece? O calor vai ser transferido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, ou seja, o quadradinho da esquerda vai ceder calor para o da direita. Por isso essa seta aí para a direita. E vai ceder até que ponto? Até os dois quadrados, até os dois corpos chegarem numa igualdade, chegarem em um equilíbrio térmico. O que isso quer dizer? É quando os dois corpos atingem a mesma temperatura. Ou seja, digamos aqui, ó, o quadradinho azul está com 50 graus, o azul está 10 graus. Ao tocar, chegou no equilíbrio térmico de, sei lá, 27, 27, 30, 30, 40, 40. Isso aí é... Galera, cuidado, tá? O equilíbrio térmico vai ser a média das temperaturas. Não, não, não. Não é a média. Depende de outros fatores. Só quero que você guarde isso. Equilíbrio térmico significa a mesma temperatura. E isso, para justificar, né, é a lei zero da termodinâmica, que diz o seguinte: se um corpo A estiver em equilíbrio térmico com o corpo B e este último com o corpo C, então pode-se garantir que A e C estejam em equilíbrio térmico. Aqui, ó, eu tenho o corpo B e o corpo em azul, o corpo C em verde. Ambos estão em equilíbrio térmico, ou seja, ambos têm a mesma temperatura. E agora o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo A, o rosa. Então, se está desse jeito, você pode afirmar sem dúvidas que o corpo C tem a mesma temperatura de A. Tranquilo, né, gente? Pois bem, pessoal. E legal. Calor é energia em trânsito e temperatura é o grau de agitação das moléculas, né? Como que a gente vai medir a temperatura dos objetos, né? Usando um termômetro, né? É o principal exemplo, tanto que a gente já mostrou imagens dele aqui direto. Mas o termômetro precisa de uma escala, né, de temperatura para você poder ler o que está acontecendo. E aí, pessoal, nós vamos estudar. Existem diversas e diversas escalas aí no mundo, né? Mas existem as três principais, que é a que a gente vai estudar, que são as que iremos estudar aqui. A primeira delas é a escala Celsius, que é a escala mais usada no mundo, inclusive a usada no Brasil. Foi desenvolvida por um sueco, né? E no que consistia essa escala, né? Como que ele fez isso? Ele simplesmente pegou gelo fundente, né? Ou seja, água com gelo ali e tudo, e colocou o termômetro com a sua coluna de mercúrio ali, né? Com a sua coluna, né? Com a coluninha ali. Aí até chegar no equilíbrio térmico, né? Quando chegou no ponto mais baixo, ele marcou esse ponto e chamou de zero, ou seja, o ponto de gelo, o PG, né? Chamou ali de zero. E aí pegou esse mesmo termômetro e colocou numa região de água em ebulição. E aí, ou seja, a coluna começou a aumentar e até chegar no máximo, que ele chamou de ponto de vapor. E no ponto de vapor ele marcou que ali vale 100, né? Então, o que ele fez?
De 0 até 100, ele dividiu em 100 partes iguais, né? Por isso que fala que é uma escala centigrada, ok? E foi apenas isso que ele fez, né? Ponto de gelo 0, ponto de vapor 100, e é isso. Outra escala que é muito usada é a escala Fahrenheit, né? Essa aqui, principalmente em países de língua inglesa, como Estados Unidos, né? O processo é exatamente o mesmo, tá? Só ele, né, colocou no gelo em infusão e no água em ebulição. Só que aí o que ele fez? Ele pegou outra referência. O ponto de gelo, ao invés dele chamar de 0, ele chamou de 32. E o ponto de ebulição ele chamou de 212. Por que ele chamou de 32 e 212? Fica aí como curiosidade aí, faz essa pesquisa aí para mim. Né? Não daria essa informação de mão beijada, não. Vamos lá. Aí, e o que ele fez? Ao invés de fazer igual Celsius e, tipo assim, ó, ponto de gelo está aqui, ponto de vapor tá aqui em cima. Ao invés de pegar essa distância e dividir em 100 partes iguais, ele dividiu em 180 partes iguais, né? Aí, ou seja, por isso que o ponto de vapor é 32 mais 180, 212. E a última escala, galera, é a escala Kelvin, que é a escala do que o sistema internacional adotou como a escala padrão. E tanto é que, se você prestou atenção, quando eu botei o título escala Celsius, eu botei graus Celsius. Escala Fahrenheit, graus Fahrenheit. Kelvin não tem o grau. A temperatura é, por exemplo, 273 Kelvin, 30 Kelvin, sem falar, ou seja, você não fala graus Kelvin, ok? E por que essa é a escala padrão do sistema internacional, né? Ou seja, por que ela foi escolhida? Porque é nessa escala que nós temos o zero absoluto. O que é o zero absoluto? Né? Quem já assistiu Cavaleiros do Zodíaco, né, lembra lá do Camus de Aquário, né, o Yoga de Cisne. O que? São muito novos para essa referência? Tudo bem, então, deixa para lá, deixa o velho aqui. O zero absoluto, pessoal, é onde... Lembra que nós falamos, quando eu falei de temperatura, que a temperatura é o grau de agitação das moléculas? O zero absoluto é o quê? É quando essa agitação é praticamente zero. Ou seja, as moléculas, as partículas não se movem. Tá? E essa temperatura não existe, assim, você não encontra essa temperatura na natureza, né? E nós aqui, os seres humanos, nas suas pesquisas, nos laboratórios, também nunca conseguiram chegar nessa temperatura, tá? Já chegaram em valores próximos, mas nunca no zero absoluto. E, como o próprio nome fala, zero absoluto. Tem como ter algo menor que zero, sendo que menor que o zero absoluto? Não. Então, por isso que essa escala é a única que não possui valores negativos. E como que o Lord Kelvin, né, que foi o responsável por essa escala, e o que ele fez? Ele estava estudando, usando como base a escala Celsius, né? Só que ele estava analisando o volume de um gás, né? E aí ele percebeu que o gás dobra, né? Assim, tipo, ele aumenta uma vez o seu volume quando a temperatura aumenta 273 graus Celsius. Ou seja, ó, temperatura zero, o gás ali tem um volume V. Agora você aumenta a temperatura 273 graus Celsius. O volume que era V, agora aumentou uma vez, então passa para 2V. Se você aumentar mais 273, vai para 546. Aí o volume de 2V aumenta mais um, vai para 3V, né? E assim sucessivamente. Então, o que ele fez?
Ao invés de continuar olhando para frente, para valores crescentes, ele começou a olhar para trás. Então, ou seja, ó, se o gás vai expandindo desse jeito, com temperaturas maiores, o que acontece se eu começo a diminuir a temperatura? A ideia é o quê? Se o comportamento é uma reta, essa reta, ao você prolongar, esse volume vai chegar a zero, né? Ou seja, esse gás ele vai estar o quê? Sem agitação nenhuma, né? E quando isso, e onde na escala Celsius isso vai acontecer? Em menos 273,15, ou seja, aproximadamente menos 273 graus Kelvin. Olha o seu professor falando besteira. Acabei de falar que não tem. Em menos 273 graus Celsius, né? Então, o que aconteceu? O Kelvin, Lord Kelvin, pegou esse valor como o zero da sua escala, o zero absoluto. Então, ou seja, comparando com a escala Celsius, o menos 273 é o zero. Então, e o Kelvin, ele construiu a sua escala na mesma estrutura de Celsius, né? Escala centigrada. E aí o que ele fez? Onde que o zero do Celsius vai equivaler na escala do Kelvin? Em 273 Kelvin. Se há uma escala centigrada também, 100 graus Celsius, só você acrescentar mais 100 em 273. Então, ou seja, o ponto de vapor na escala Kelvin, 373 Kelvin. Ok, turma. Então, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai converter esses... por exemplo, você está aqui no Brasil, aí você vai viajar para o exterior, vai viajar para os Estados Unidos. Lá, a escala é Fahrenheit. Então, o que acaba acontecendo? Como que você consegue interpretar, você bater o olho no termômetro deles e saber qual a temperatura, né? Aí a gente vai fazer o quê? A conversão. Pois bem, ó, coloquei aqui um do lado do outro. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Os pontos de gelo, um do lado do outro, os pontos de vapor, um do lado do outro, né? Ou seja, ó, 0 Celsius equivale a 32 Fahrenheit, né? E equivale a 273 Kelvin. 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit, né? E equivale também a 373 Kelvin. E aqui, ó, no meio eu botei um θ Celsius, θ Fahrenheit, θ Kelvin. Ou seja, temperaturas arbitrárias, ou seja, que temperatura é esta? Galera, você vai utilizar o teorema de Thales, né? Que você deve ter visto isso em matemática, que diz que a parte pelo todo tem que ser igual à parte pelo todo. Então, eu destaquei aqui, ó, vamos lá, Celsius e Fahrenheit. A parte de Celsius, ou seja, ó, a parte aqui, que é o 2, pelo todo, que é o 1, tem que ser igual à parte de Fahrenheit, que é o 4, pelo todo de Fahrenheit, que é o 3. Então, aplicando o teorema, a gente chega na conversão de Celsius para Fahrenheit. Olha só, a parte pelo todo. Então vai ser o θ Celsius menos 0 dividido por 100 menos 0, igual a parte, que vai ser Fahrenheit menos 32, pelo todo, 212 menos 32. Então teremos temperatura em Celsius sobre 100 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 180. Simplificando 100 por 180, né, a gente chega nessa expressão, que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, ou seja, você quer descobrir quantos graus Celsius, né? Vamos lá, você está na sua viagem para o exterior, né? Está lá nos Estados Unidos. E aí você olha o termômetro e tá
sei lá, fala um valor aí qualquer. Ah, tá 92, né? Graus Fahrenheit. Então, qual a temperatura em Celsius, né? Só você substituir o 92 aqui, né? 92 menos 32 sobre 9, esse valor vezes 5, você acha a sua temperatura em Celsius. Beleza? Então, vamos olhar aqui a outra conversão, que é de Celsius para Kelvin. Como eu disse, pessoal, a escala Kelvin e a escala Celsius são escalas centigradas, então são assim é direta a relação. Ou seja, vamos lá. Qual é a temperatura agora aí, né? A temperatura ambiente que está fazendo hoje, sei lá, vamos botar aqui 20 graus, está fazendo 20 graus Celsius hoje. Então isso equivale a quantos Kelvin? 20 mais 273, 293 Kelvin, né? Simples, direto. Quer descobrir a temperatura em Celsius? Pega um valor qualquer na escala Kelvin, passa o 273, outro lado diminuindo, pronto. Achou a sua temperatura em graus Celsius. E aí, turma, e de Fahrenheit para Kelvin, como que a gente faz? Ó, pessoal, direto. Como eu acabei de falar, olha, Kelvin e Celsius é essa relação, ó. Kelvin é igual a Celsius mais 273. A gente, de Celsius e Fahrenheit, a gente acabou de fazer ali atrás. Ó, vou colocar aqui. Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manipular a relação de Celsius e Kelvin para deixar a temperatura em Celsius isolada. Então, eu vou pegar esse 273 que está positivo e passar para o outro lado negativo. E o que eu vou fazer? Substituir esse valor na expressão anterior. Então, a gente vai chegar em quê? Na relação direta de Fahrenheit e Kelvin. Ou seja, a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5 tem que ser igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Difícil? Não, né? Bem tranquilo. Aí, turma, ó, esse quadrinho, resumindo, como que funciona a conversão de escalas. Celsius, Fahrenheit e Kelvin, ó, é essa tabelinha aí, é essa relação direta aí, tá? Se tiver que anotar aí no seu resumo, só anotar isso aí. Beleza? Então, galera, vamos passar os exercícios aqui desse capítulo para vocês. Bom, turminha, ó, vocês podem fazer os exercícios da página 13, do 1 ao 5, 15 do 1 ao 6 e 16 do 1 ao 10. Bastante exercício, é isso aí. Vocês podem fazer os exercícios do capítulo inteiro e, como é de praxe, qualquer dúvida, só mandar no Google Sala de Aula. Tranquilinho, gente? Pessoal, espero que vocês tenham curtido essa aula. Bons estudos e a gente se vê na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau e até a próxima.